Projeto de Lei Ordinária número 059/2017, iniciativa Felipe Braga Cortes, altera dispositivo da Lei 14.699, de 13 de julho de 2015, que proíbe a venda de bebida alcoólica pelas casas noturnas, bares e congêneres às pessoas que estejam portando arma de fogo, e traz outras disposições. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9426, de 3 de janeiro de 2017. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9498, de 19 de abril de 2017. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão, vereador autor Luiz Felipe, 15 minutos prorrogáveis. Obrigado, presidente. Demais vereadores, vereadoras. Esse projeto de lei, essa lei que foi sancionada 13 de julho de 2015, que proíbe o consumo de bebida alcoólica para quem está de porte de arma. Eu vou voltar o tempo um pouco para explicar. Primeiro, eu explicar que nós estamos trazendo uma modificação da lei, que foi acordado principalmente com os policiais civis que nos procuraram, modificando uma parte da lei. Mas eu diria que a parte mais importante, ela continua mantida. Eu vou relatar para vocês o que seria essa lei. Algum tempo atrás, 1 ano e meio talvez, ocorreram alguns fatos aqui em Curitiba, com casa noturna, onde policial armado acabou sacando sua arma, enfim, e efetuando disparos. Foram em 2 locais que eu me lembro. E isso nos trouxe uma pauta através da Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, que fosse feito de alguma forma, alguma medida que trouxesse mais responsabilidade e também mais segurança para essas casas. O foco da lei são casas noturnas que tenham revista. É fundamental que tenha revista. Não é para abrange todo o setor, mas ele é focado na casa noturna que tem a revista. Por quê? O policial que adentra essa casa, conforme a lei, ele passa a ser obrigado a preencher um termo de identificação. Então, ele tem sua arma. A arma de fogo é responsabilidade, segundo o Estatuto do Desarmamento, é responsabilidade do policial ou daquele que tem o porte. Ele não pode deixar, de maneira nenhuma, a arma no balcão, na entrada, no cofre da casa. Não pode. Porque a responsabilidade civil e criminal é dele e é sobre aquela arma. Então, ele pode entrar dentro de uma casa noturna. O ideal seria que não entrasse armado, vamos dizer a verdade, mas como a responsabilidade da arma é dele, ele teria que, eventualmente, deixar a arma em casa, alguma coisa parecida, mas ele, como ação de polícia, ele pode, está no direito, o Estatuto do Desarmamento prevê isso, inclusive. Só que o Estatuto do Desarmamento não é claro, especificamente no consumo de bebida alcoólica. Ele fala assim: se o cidadão, policial ou não, com o seu devido porte de arma, adentrar num local público, ele não pode, a arma não pode estar aparente, e se consumir bebida alcoólica, o porte de arma, ou seja, aquela autorização de uso da arma, entre aspas, não tem validade. Mais ou menos é o que está escrito ali. Ele não prevê nenhuma punição, enfim, nesse fato. O que a gente trouxe na lei é que esse cidadão com o porte de arma devidamente registrado, evidente, ele assina um termo de identificação de responsabilidade por porte de arma de fogo.
e ele assume essa responsabilidade civil e criminalmente. Então, ele vai lá, tem a revista, geralmente ele mostra, muitas vezes mostra uma carteira de identificação, sendo policial principalmente. A policial se coloca no escopo guarda municipal, polícia militar, polícia civil. E ele assina esse termo, a lei prevê isso, e a lei prevê também uma placa informativa, já as casas noturnas... Permito uma parte na sequência? Sim, as casas noturnas aqui de Curitiba, várias delas já estão cumprindo a lei, que afixa uma placa informativa que é proibida a venda de bebida alcoólica pelas casas noturnas às pessoas que estejam portando arma de fogo conforme a lei municipal e conforme o Estatuto do Desarmamento. A lei federal também ela embasa, ela é maior, mas ela não é específica e não é dirigida como a ideia que a gente teve da lei municipal. O que nós estamos retirando, isso acordado entre as partes, é a questão da comanda. Apesar de hoje a maioria dos comércios aí vai bares e casas noturnas usarem uma comanda eletrônica, o que a tendência é você ter um cartão, não mais aquela comanda que vai anotando a caneta, mas mesmo assim a gente tinha previsto na lei que a comanda teria que ser diferenciada com cor. E é esse artigo que a gente está retirando. Porque, segundo fomos procurados, houve um diálogo através da Brasel, novamente, na série da Brasel, ficaria violado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e a identificação, segundo os policiais, principalmente os policiais civis que estiveram na reunião, ela pode causar algum problema para aquele policial, afinal de contas, ia ser identificado. Então, a lei continua, acho que tem uma condição de dar resultado, ela efetivamente ela torna, não que o policial não seja responsável, e a gente entende que a grande maioria tem uma postura, ainda mais portando uma arma, uma postura decente, correta, num ambiente público, como uma casa noturna, onde tem bebida, onde tem música alta, mas trazendo uma responsabilidade maior, não só para aquele cidadão, mas também para o estabelecimento. Eu vou dizer para Vossas Excelências, são vários, infelizmente, vários fatos que acontecem, às vezes a gente não fica sabendo, por motivos óbvios até de repreensão. Tem muitos donos de estabelecimento que têm receio de divulgar, evidentemente, porque isso causa pânico e até na questão comercial, vamos dizer assim, mas também com medo de alguma repreensão. A gente tem que ser bem claro aqui. Separando o joio do trigo, ainda existe a famosa carteirada, né? Não aceita revista, mas a gente tem que entender, e aí é o fato da lei trazer esse assunto, e eu tenho convicção que talvez a lei não vá resolver todos os problemas, mas ela tem condição de trazer, através da responsabilidade maior, principalmente nesse termo que ele assina, que ele tem que assinar, e tem vezes que não quer assinar, passa a ter um controle maior. Evidente que a prefeitura, ainda mais no horário da madrugada, no horário que não é o horário melhor para fazer uma fiscalização, a não ser quando tem as AIFOS e as operações integradas, é muito difícil se fiscalizar a ação da lei. Então, o que é visto? É visto a placa, que informa, e a placa e esse termo de responsabilidade que passa a ser exigido pelo estabelecimento. Isso é fato, já está acontecendo, eu conheço algumas casas noturnas que já estão cumprindo essa adequação, enfim, da lei, e trazendo como eu volto a dizer, essa responsabilidade maior para aquele indivíduo que está portando uma arma.
vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade de ver, eu não vou citar nomes aqui do estabelecimento, mas vi imagens das câmeras, casa com 2.000, 3.000 pessoas, professor Euler, tinha 60 pessoas armadas, de verdade, porque a lei não estava valendo ainda, nessa casa específica. Hoje ela já cumpre a lei. Foi antes, foi uma das casas que ocorreu o fato lamentável de um disparo de arma de fogo, enfim, com um cliente, e era, infelizmente, um policial militar. E não tinha a lei ainda, mas, evidentemente, que tem um controle. Então, eles têm um controle de quem mostra a carteira e adentra o estabelecimento. Então, é um problema, sim. Eu tenho, evidentemente, você vai perguntar para o vereador, mas, Felipe, quem que vai controlar o policial se vai beber ou não? Mesmo com a comanda. A comanda, vamos imaginar que a comanda eletrônica seja eletrônica, né? Seja um cartão. Ele pega o cartão do amigo, pega o cartão, evidente. Mas, volto a dizer, a partir do momento que ele assina um termo de responsabilidade, quer dizer, torna mais pesado aquele ato, né? E tem, se eventualmente vereador, acontecer um imprevisto e um saque de arma de fogo, como eu vi um filme recentemente, um vídeo, né, gravado de uma dessas casas, simplesmente a pessoa saca a arma e põe para cima, assim, no meio de uma multidão. Então, claro que é um problema muito grave, assim como é um problema grave de você consumir bebida alcoólica e dirigir. É evidente que quem porta uma arma de fogo não deve beber. Chega a ser, óbvio. Mas, num ambiente em que você está numa festa, uma balada, com consumo de bebida, e que, muitas vezes, acabam ocorrendo brigas, por N motivos, a gente sabe como funciona. Então, a ideia foi da lei, eu estou retirando, através desse ato que nós estamos fazendo hoje, retirando simplesmente as comandas, mas o escopo da lei, o principal da lei, está sendo mantido. A gente seguiu um entendimento que tivemos com a Polícia Civil, junto com a Brasel, e eu não vejo problema nenhum em se retirar. Então, a parte, a vereadora Julieta, eu queria, vereadora, quem pediu a parte, faz favor? Vereadora Noêmia e vereador Volmir. Obrigada, vereador Felipe. A lei atual diz: as pessoas mencionadas no artigo 1º deverão receber cartela, comanda, ficha ou similar de cor diferenciada, onde consta expressamente a proibição de venda de bebida alcoólica, a fim de que sejam facilmente identificadas pelos funcionários do estabelecimento. Ou seja, a pessoa armada recebe uma comanda diferenciada, de cor diferenciada, para que o funcionário saiba que aquela comanda não pode vender bebida alcoólica. No caso, a sua proposta diz que todas as comandas devem ser da mesma cor. E não se discute nessa proposição qualquer questão relativa a porte de armas, a sua autorização ou cassação. Sem dúvida, a matéria de competência federal, já disciplinada pelo próprio Estatuto do Desarmamento. No caso, o seu projeto apenas diz que as comandas não devem ser diferenciadas, devem ser todas iguais. No meu entendimento, nós temos que proibir a arma dentro de um recinto fechado de bar, restaurante ou balada. Porque não adianta ele estar armado lá dentro com uma comanda igual, só para proteger o policial, porque daí, na comanda igual, ninguém sabe quem que é policial e quem deixa de ser policial. Nós estamos com essa proposta protegendo o policial, mas nós não estamos protegendo os frequentadores da balada. No meu entendimento, nós tínhamos que propor uma lei que proíbe entrar armado dentro de recinto fechado. O policial, ele entra lá, ele deixa guardada lá a sua arma. Agora, lá fora, ele pode ter arma. Vereadora Julieta, lá dentro, armado, é propiciar a possibilidade de morte. No caso, Vossa Excelência mesmo falou que pode haver brigas. E este projeto resultou
por causa de uma balada no Batel, que a polícia saiu de lá e matou um frequentador porque tinha mexido com a mulher dele. Vereadora Julieta, só para... arma dentro de recinto fechado é problema. Só para dizer e reafirmar, o Estatuto do Desarmamento cita essa questão do uso de arma em local público. O poder, quem porta uma arma, a responsabilidade é dele. Ele não pode, de maneira nenhuma, deixar essa arma num local, cofre, seja o que for do estabelecimento. Ele não pode. Ele tem que estar com a arma. Mesmo bebendo lá dentro. Aí, por isso, nós estamos... Eu vejo da seguinte forma. A ideia da lei, até porque a gente não pode fazer na questão federal, é fazer 15 minutos. Sim, mais. é fazer com que o estabelecimento também tenha, não só ele passa a ter responsabilidade, mas ele dá mais responsabilidade, além do que ele já tem. A gente entende que ele não pode beber, mas ele assina um termo de responsabilidade. Ele diz: eu estou armado e não vou consumir bebida alcoólica. Então, a partir do momento que ele assina esse termo, ele consumindo bebida alcoólica e, eventualmente, acontecendo algum problema com esse cidadão, ele passa... eu acredito que a responsabilidade dele aumenta em muito. Uma parte, vereador. A questão da comanda não ser identificada, eu volto a dizer, até no momento que a gente aprovou essa lei no passado, eu fui questionado, mas, Felipe... E se a namorada dele pede bebida e bebe? Óbvio. Então a ficha, a comanda, ela não tem tanta importância. E foi dada a importância pelo setor da polícia, que me procurou, no sentido de que essa identificação, em alguns casos, e aí, salvo exceções, nós temos que ver que o policial ele está fazendo polícia 24 horas, desde que não beba. Concorda? Ele pode estar fazendo o papel de polícia. É importante o policial estar em tudo que é lugar. Armado, mas numa balada, a situação é diferente. A não ser que ele esteja num procedimento de ação policial. Investigatório. De investigação, que são casos diferentes. Né? Mas o que a gente vê muito é que aquele policial, e muitas vezes não é só policial, hein? Tem outros que têm porte de arma, juízes, desembargadores, né? E outros mais. Acabam saindo do trabalho e vão se divertir. Então, o conceito é trazer mais responsabilidade e também responsabilidade pro estabelecimento. O estabelecimento sofre, sim, muitas vezes, com essa questão de arma e bebida. É um problema muito grave. Então, o próximo, a vereadora Noêmia, vereador Volmir, vereador Rogério. Muito obrigada, vereador Felipe Braga Cortes. Eu quero parabenizá-lo por essa proposta. Eu acho que é uma proposta de prevenção, de cuidado com a vida. E isso compete a nós, legisladores, né? Ter esse cuidado com pessoas, cuidado com a vida. E a gente sabe que uma pessoa alcoolizada, ela está numa mudança, é comprovado, uma mudança psicológica constante. Ela muda todo o seu comportamento. E a gente percebe que as pessoas armadas, elas sentem, assim, poderosas, né? Sente no direito de ter uma ação que se sente até semideuses, pode matar, pode, enfim, machucar outra pessoa. Eu acho que vale a tua proposta, nós vamos votar favoráveis a esse projeto, justamente por ser um trabalho de prevenção à vida. Parabéns, vereador. Eu estou, na realidade, sendo bem sincero para vocês, a gente está aproveitando não, nós estamos, tivemos que fazer essa alteração, e com a alteração, a lei continua, o escopo principal da lei ela já está valendo, e, como eu disse, aquela casa noturna, vamos falar de casa noturna, ela é uma das dificuldades que tem, dentro de tantas outras,
o consumo de bebida alcoólica vende-se, a gente sabe, mas a questão da arma de fogo, muitas vezes o estabelecimento não tinha o que fazer. Praticamente ficava refém total daquela pessoa, era feito simplesmente uma revista e pronto. O termo de responsabilidade veio para trazer responsabilidade, como diz o termo, né, evidentemente, para aquele cidadão, policial, ou seja, aquele que tem o porte de arma e adentra uma casa noturna. Vereador Volmir. Vereador Felipe, o tema entendo que é um tanto quanto complexo, porque nós, como Vossa Excelência bem mencionou, existe uma legislação federal. E o policial civil, militar, ele não deve nem pode entregar a sua arma que está sob sua guarda. E, lógico, ele apresenta a identificação funcional, e muitas vezes não é questão dele estar armado, porque ele pode estar a passeio, portando arma, como ele pode estar em serviço também, né? Numa diligência, ou em serviço, ou investigação, tanto militar quanto civil. O que cabe, parabéns pela iniciativa, conte com o nosso apoio, mas o que cabe é a conscientização. Policial, se está em serviço, já não pode beber, coisa clara, né? Agora, se ele está de folga, armado, tem que ter consciência que ele não deve beber, né? E seria de igual forma, vereador, quando ele vai no banco, né? No banco nós temos aquelas portas de segurança que ele se identifica, e já tivemos várias situações do próprio segurança pedir a arma do policial, e o policial não entrega a arma também. Por isso que eu digo que é um tanto quanto complexo. Parabéns e conte com o nosso apoio. Obrigado. A placa também é importante dizer, né? A placa informativa, as casas têm, se vocês puderem reparar, ela já tem essa placa dizendo do consumo de bebida alcoólica. Então, vereador Rogério, na sequência, vereador Hélio. Bom dia, vereador Felipe. Obrigado pela parte. Vereador, eu quero lhe parabenizar por essa troca no projeto de lei que já era de sua autoria. Deixar registrado que quando o senhor apresentou o primeiro projeto de lei, o meu voto foi contrário, porque eu discordava daquela ideia inicial. A gente não pode acreditar que um policial que esteja fazendo, de repente, um trabalho de investigação, que esteja fazendo um trabalho de alguma busca, de algum marginal ou algo assim, ele deixe a sua arma em algum local, porque o crime não se combate com rosas. E sim, infelizmente, tem que estar armado sim. Mas a sua preocupação, ela é válida. O senhor citou um caso que infelizmente aconteceu, e como o vereador Volmir falou, ele tem que ter a consciência do que ele está fazendo. Ele tem que saber, sendo ele policial federal, civil, militar ou guarda municipal, que quando ele já entra nessa função, a responsabilidade dele é gigante. Então, agora, nesse momento, o senhor tem o meu voto favorável no projeto, porque o policial ele não pode passar por um constrangimento, de repente, numa casa, porque ele é policial, por ele estar com uma comanda diferenciada. Então, nesse momento, o senhor tem meu apoio, votarei favorável, porque trará igualdade para todos. Obrigado, vereador Rogério. Eu queria só ler o termo de responsabilidade, que é importante. No termo de responsabilidade e identificação, que é assinado, evidentemente, quando a pessoa entra na casa noturna, o portador deverá assumir a responsabilidade civil e criminal por todos os acontecimentos, danos e prejuízos que poderão advir do manuseio ou disparo indevido da arma de fogo identificada, inclusive por eventuais terceiros. Tá? Então, eu acho que, eu tenho certeza que esse termo de responsabilidade faz a diferença por ambos os lados. Eu diria que a gente tem que pensar que, como o vereador Rogério falou, que o certo é não consumir bebida alcoólica, né? Então, o que a gente está trazendo essa responsabilidade maior para cada um, para ambas as partes. Vereador Hélio Verbinski.
Vereador Felipe, parabéns pela iniciativa. O nosso papel é realmente mediar isso, é regulamentar. E eu concordo com Vossa Excelência. A minha preocupação é com a fiscalização disso. O senhor lembra que no ano passado nós aprovamos uma lei proposta por mim, onde as casas noturnas teriam que divulgar suas saídas de emergência, teriam que ter brigada de incêndio, etc., para evitarmos uma catástrofe como aconteceu lá em Santa Maria. 1 ano e meio depois, 2 anos, o governo federal, a Câmara Federal aprovou uma lei muito parecida com essa que aprovamos aqui. Aliás, lembrando, derrubamos até um veto do prefeito lá há 2 anos atrás. Nunca foi fiscalizado. Também temos que pensar, eu falava com o secretário de Urbanismo na audiência pública essa semana, quanto à exigência de vagas de estacionamento para casas noturnas, bares na cidade de Curitiba. Quer dizer, se você exige estacionamento, é porque a pessoa vai num bar para fazer o quê? Vai para se divertir, talvez para beber, enfim, para entretenimento. Aí se você exige vaga de estacionamento, é para ele estacionar e depois sair de lá alcoolizado. Quer dizer, é um contrassenso nisso que nós também precisávamos discutir. Eu estou apresentando isso aqui na casa também essa semana para que possamos discutir. Mas parabéns pela sua iniciativa. A minha única dúvida é quanto à fiscalização disso. Eu já citei a questão da fiscalização, é evidente que é muito mais da casa noturna ter condição legal, que chega assim, não, nós temos uma lei municipal que exige. Agora, vereador Hélio, a partir do momento que seja, dependendo da forma que o policial aborde, a gente entende a dificuldade que é de você fazer uma abordagem para aquela pessoa que tem um poder. Então, a gente está tentando, com essa lei, realmente contribuir com a casa noturna, apesar dela ter a responsabilidade dela também relacionada a isso, mas ela passa a dividir a responsabilidade. Ela tem uma condição de deixar bem claro para aquele cidadão que ele não deve beber. E se ele beber, foi assinado um termo de responsabilidade aqui, isso vai impactar, inclusive, a gente sabe da responsabilidade que tem uma polícia militar. A gente conversou com a associação da Polícia Militar, Polícia Civil, Policial Federal, a Guarda Municipal. Existe uma cobrança muito grande em todos os sentidos da conduta desses profissionais. Então, aquele policial militar que cometeu aquele delito, com certeza, eu não sei nem como é que ficou a carreira dele, mas com certeza teve uma punição, e a punição é severa. O conceito da lei é essa, dividir essas responsabilidades. Vereadora... Obrigada, vereador. Cumprimento pelo projeto e eu quero fazer algumas considerações. A gente conhece essa questão porque eu também pertenço à Secretaria de Segurança. Então, existem vários segmentos que, uma vez pertencendo à categoria, têm direito ao uso da arma. Mas a minha reflexão sempre foi o da não violência, né? Por que um elemento, mesmo autorizado a portar arma, porta arma quando não está em serviço? Por que não há uma regulamentação ou, de alguma forma, campanhas que orientem esses indivíduos também? Porque muitas vezes eles portam a arma não tendo qualquer necessidade em portá-la. Tem muitos desses funcionários que são autorizados e que têm cargos burocráticos, que exercem cargos administrativos e que, mesmo assim, portam a arma. Então, o meu questionamento, que é o questionamento de uma cidadã que é contra a violência, porque conhece profundamente a violência, é este. Por que não existem campanhas que orientem? Por que portar fora do horário de trabalho? Esse é um questionamento que eu faço já há muitos anos e que conheço profundamente, visto que, pertencendo à Secretaria de Segurança, todos nós, de certa forma, somos autorizados a ter esse direito ao uso da arma. Muito grato. Obrigado, vereadora. Tem casos e casos, né? Tem casos que a gente vê no dia a dia que o policial está à paisana e acaba vendo um assalto. Então, é muito relativo isso, mas eu concordo com a excelência que a questão do uso da arma é uma responsabilidade enorme. E nós temos dados aí da corregedoria, isso
feito ano passado. A gente teve esse assunto da retirada da comanda, da identificação, foi ano passado que a gente discutiu. Depois que nós trouxemos esse assunto à pauta, porque o importante, o fato da gente estar discutindo isso, a gente entende que isso repercute, né, a imprensa divulga, e só o fato da gente ter feito a movimentação da lei, depois aprovado, diminuiu os casos. Isso dito pela Corregedoria da Polícia. Então, o que a gente quer realmente é não só... porque não é a questão da punição, até porque, como a gente sabe, a dificuldade da própria fiscalização, mas é trazer o assunto, dar um dispositivo legal para que a atividade comercial possa, de alguma maneira, atuar, né, porque ela passa a exigir um documento que assine. Mas 30 segundos. 30 segundos. Só o vereador Euler, então, rapidamente, e daí eu encerro. Eu acho que algumas pessoas estão pensando e discutindo na questão que o policial ele já tem responsabilidade sobre o fato de estar armado e querer ou não consumir bebida alcoólica. Mas acho a iniciativa importante à medida que ele assina um documento em que ele afirma que está armado e se responsabiliza em não beber. Porque isso aí configuraria, caso ele beba e use a arma, a questão até do perjúrio. Ele mentiu para tirar vantagem, uma suposta vantagem sobre aquilo. Então, acho importante, sim, o projeto. Obrigado a todas as partes. Então, segue a lei valendo só com a modificação que estamos aprovando hoje. Obrigado. Continue a discussão, projeto, autoria do vereador Felipe Braga Cortes. Encerrada a discussão e votação, vereadores votando. Orientação do líder. Orientação do líder. Orientação do líder. Felipe, tem oposição com a orientação do líder, tá? Encerrada a votação, 32 vereadores votaram favoráveis, 4 abstenções. Portanto, aprovado o projeto.